Bem-vindo à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores da saúde. Hoje, o nosso assunto será amamentação. Amamentação, e quem vai vir aqui conversar comigo, meu amigo de longa data, doutor Agenor de Freitas Luiz Júnior, que é coordenador do Banco de Leite do Humano do Hospital Vila Nova Cachoeirinha. Agenor, seja muito bem-vindo mais uma vez nesse programa. Acho que a última vez já tem um tempinho que a gente conversou, e sempre mais ou menos nesse período, por conta do mês de agosto, ter a semana de amamentação. Eu acho que é um assunto que é de extrema importância, e hoje nós vamos também abordar, além da amamentação, esse caráter social, de importância máxima, que é o banco de leite humano, principalmente num hospital como o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, em que nós temos os prematuros, e isso traz a importância social de todos que nos assistem, de colaborar e também doar o leite materno. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de falar novamente sobre a amamentação. É um tema bastante importante e cada vez mais a gente nota que há um aumento das mães que amamentam, e isso traz muitos benefícios para os bebês e para as suas mães. Aproveitando que você já falou benefícios, mas não é só para o bebê, para a mãe também, né? Eu enquanto ginecologista obstetra, também sei disso. Agora, eu queria que você trouxesse para nós isso, a questão. Qual é a importância do aleitamento materno? É sempre bom a gente frisar. Para o aleitamento materno, importância para as mães. Em termos da recuperação corporal da mãe, é muito melhor na mãe que amamenta. Ela tem menos sangramento, leva a menos anemia após parto, e isso é uma importância muito grande para a vida dela. A questão de redução de tumores mamários também é importante. Esse período que ela fica sob o efeito da amamentação, dos hormônios liberados da amamentação, protegem o risco de câncer. Não é que elimina, a mãe precisa continuar fazendo as sequências, as avaliações mamárias delas normalmente, mas realmente dá uma diminuição nesse período fértil dos cânceres de mama. E uma vinculação emocional com o bebê é muito importante. Isso é fundamental para o desenvolvimento da família, seu bebê e a mãe cresce como a mulher, cresce como mãe, e é uma dimensão diferente da vida dela. E o bebê, com essa interação com a mãe, vai ter um desenvolvimento muito mais saudável em termos de contato social, de contato para a vida emocional, ajudado por esse estímulo da amamentação. Que a amamentação segura a mãe próxima do bebê. Isso algumas mães podem não gostar muito, mas é um dado extremamente importante no desenvolvimento psicológico da criança. Agora, Agenor, toda mãe deveria poder amamentar, mas isso não é uma verdade. Quais são as restrições que nós temos da amamentação? Restrições da amamentação. As primeiras restrições são as questões das doenças que podem ser transmitidas pela amamentação. E a gente tem o grande fantasma da AIDS, muito conhecido. Então, as mães com AIDS não devem amamentar. Tem sempre um problema de transmissão e elas devem ser avaliadas no pré-natal para, se caso constatar a doença, entrar com o tratamento já no pré-natal, e nós entramos com o tratamento para o bebê. E no Brasil, o Ministério da Saúde fornece alimentação para esses bebês nos primeiros 6 meses, adequada, que é uma coisa muito importante. É uma alimentação adequada para suprir essas carências. Algumas outras doenças causadas por retrovírus, basicamente HTLV1, HTLV2, também contraindicam a amamentação. Aí eu vou pedir para você parar. HTLV1, HTLV2, traduz um pouquinho, porque são, vamos dizer, vírus que me parece assim, que pode trazer uma certa confusão para quem está nos assistindo. Então, explica um pouquinho mais desse rotavírus. Esses vírus HTL é da mesma família dos retrovírus, da mesma família do AIDS, do vírus da AIDS. E eles foram descobertos, mais ou menos, nessa época do AIDS.
Existem algumas populações no mundo que existe uma prevalência maior desses vírus. E a transmissão basicamente é via sexual e via mãe para filho. Então, a transmissão vertical. E eles causam, é um vírus muito lento em termos de manifestação de sintomas, que podem estar relacionados com leucemias e podem estar relacionados com carcinoma hepático. Isso vai aparecer muitos anos, 20, 30 anos depois na vida das pessoas. Então, não tem um tratamento para isso. Eles têm que ser basicamente rastreados. Então, os portadores são avaliados praticamente anualmente com hemograma, para verificar se não tem alteração leucêmicas, e a parte hepática também avaliada para ver se tem alguma alteração. E Caso tenha... No pré-natal é possível fazer esse rastreamento? Sim, é uma coisa que não está, o exame que não está ainda instituído no pré-natal, mas que a gente tem encontrado alguns focos desses vírus em alguns locais. Tem alguns lugares na Bahia que isso aparece, tem alguns lugares em Goiânia, em Minas. Em São Paulo nós já encontramos alguns casos. Né? Tanto é que no serviço de banco de leite eu encontrei 2 casos totalmente sem relações um com o outro, na avaliação de mães, avaliação sorológica para o banco de leite. Então isso é um relativo importante. E como esses vírus contraindicam a amamentação, a gente deve ter rastreamento para a gente poder orientar essas mães. Porque quando eu descubro no banco de leite, é uma mãe que já está amamentando há algum tempo. E isso pode levar a transmissão para o seu filho. Uhum. Agora, nós comentamos a Semana Mundial de Amamentação. E este ano eles abordaram, né, a questão da mãe que amamenta e que precisa retornar ao trabalho. Eu acho de extrema importância a gente falar um pouquinho sobre isso, porque é uma temática recorrente, né? A necessidade de ela voltar ao trabalho, de deixar o filho com alguém, e isso traz, às vezes, prejuízos sociais para a mãe e tudo mais, de entendimento. Mas é de extrema importância essa amamentação nos primeiros 6 meses de vida. Como foi tratado nessa semana, como que você viu esse trabalho feito nessa semana de estímulo à amamentação para essa mãe que trabalha? Bom, foi levantado esses aspectos da amamentação. A importância. A gente tem 2 contingentes básicos no país. Aquelas que têm a previdência e as que não têm. Isso faz uma diferença bastante importante. As que têm a previdência têm a licença, a licença para amamentação de 4 meses, que normalmente elas podem usar um mês antes do nascimento do filho, sobraria 3 meses. Aí pode associar umas férias ali em cima, consegue aumentar um pouco. Algumas empresas já têm essa licença ampliada para 6 meses. E esse é um dado bastante positivo na questão da alimentação da criança. Então, o incentivo que a gente tem que ver e passar para a sociedade é que essa importância de mais tempo para a mãe poder amamentar. Então, isso é fundamental em termos de saúde da criança e saúde da criança, fala de toda a sociedade, porque pela importância da amamentação em termos de prevenção de doenças, as crianças amamentadas gastam muito menos em serviço de saúde. Isso é um dado bastante importante. E mesmo para o empregador, porque quando ele emprega uma bebê que fica doente, a mãe desse bebê está trabalhando e o bebê fica doente, ela vai faltar do trabalho para cuidar dessa criança. Então vai ter perdas nesse período. Ou seja, esses 6 meses de amamentação que é feito é muito mais importante economicamente, inclusive para o empregador. O empregador, sim, com certeza, porque um bebê doente, quer dizer, vai tirar essa mãe do trabalho muito mais vezes do que um bebê saudável. A partir do momento que ela volta a trabalhar, e tendo um bebê saudável, ela vai ficar mais tempo do trabalho. Né? Isso ela rende melhor esse período. Né? A outra coisa, nos locais de trabalho, há um incentivo nesse período de ter modos da mãe poder tirar leite, armazenar e poder levar esse leite para o bebê em casa. Então, mesmo que ela tenha restrito aos 4 meses, posteriormente ela pode ter uma possibilidade de ter um local adequado, quer dizer,
que não precisa de grande investimento. Você precisa ter uma sala em que ela tenha a possibilidade de lavar as mãos, uma geladeira para ela guardar, ou um congelador para ela guardar o leite, e ela retiraria o leite e guardaria, levaria para casa, e esse leite seria dado posteriormente ao bebê durante o período de trabalho dela. Então isso facilita demais a vida das mães. Outra coisa, ter a creche ou local de permanência da criança junto a essa mãe, que ela poderia ser liberada alguns períodos para amamentar esse bebê. E, por exemplo, meia hora, 40 minutos que ela gaste para alimentar o bebê nesse período de trabalho, isso rende muito dinheiro em termos de evitar faltas do trabalho posterior. Essa mãe está com a criança, o bem-estar social, o bem-estar afetivo dessa mãe é muito grande. E o retorno que ela pode dar para o trabalho. Uma empresa que ajuda a amamentação, em termos das mães, querendo trabalhar nessa empresa e querendo manter um emprego nesse local, que é muito importante para a vida delas. Então, assim, a questão do emprego, de você manter essa amamentação, é importante para todo mundo, para toda a sociedade. Então, a importância dessa semana de ter trabalhado isso, né? Eu acho que é de extrema importância. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa interativo que aguarda sempre a sua pergunta ou o seu questionamento, que pode ser que a gente não tenha feito aqui ao vivo, mas você poderá receber a sua resposta. Basta me encaminhar através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, que encaminharemos ao Dr. Agenor e teremos o máximo prazer de devolver este e-mail a vocês. Além disso, queremos que vocês nos acompanhem. Nós temos agora as mídias aí sociais, Facebook, é só colocar Escola Municipal de Saúde, você poderá nos acompanhar com toda a programação do canal profissional, e pelo Twitter, @EscolaMunSaúde. São os endereços que estão aí no Twitter e vocês podem acompanhar conosco. Agora, Genor, nós estamos aqui trabalhando e conversando um pouquinho sobre a amamentação. Dentro da amamentação, por que o leite, né, num país capitalista, num país em desenvolvimento como o nosso, ainda o leite humano é fundamental? Não, o leite humano é fundamental em todos os países, em todos os lugares. Para a alimentação do bebê, o leite é fundamental. As fórmulas entram para uma suplementação quando necessário. Né? E não é, se a mãe tem a possibilidade de amamentar, não é nunca recomendado a partir por uma fórmula. Isso atrapalha demais a amamentação. Então, todo esforço deve ser desenvolvido para a mãe conseguir amamentar seu filho. Para os benefícios imunológicos, as crianças que recebem esse leite têm muito mais menos risco de ter doenças. A questão da manutenção da alimentação, da saudável, em termos de crescimento e desenvolvimento da criança, crescimento cerebral dessa criança, por causa de fatores que existem no leite que promovem o crescimento cerebral, e essas crianças acabam sendo muito mais inteligentes, mais tranquilas em termos de aprendizado. Isso aqui é uma coisa fundamental para o país como um todo. Né? E um desenvolvimento emocional melhor. Né? A mãe fica com a criança. A mãe basicamente apresenta essa criança para o mundo. Ela está ligada com essa mãe e a partir daí ela é apresentada ao mundo. Uma criança que fica estressada, separada, ansiosa, ela vai ter dificuldades posteriores. Então a gente precisa trabalhar muito essa questão do emocional dessa criança. E assim, a gente não consegue repetir o leite humano em fórmulas. De maneira alguma. O mesmo leite de vaca, né, ser um leite para humano. Isso faz a diferença, então, na hora que você vai amamentar? Faz toda a diferença, porque por mais que as fórmulas estejam progredindo, melhorando, né, elas nunca chegam à questão do leite humano. Um exemplo clássico é a mãe fica doente, ou existe alguma doença que a mãe tem a imunidade ela transmite essa imunidade para o bebê. Então, num surto de gripe, resfriado, essas doenças comuns, o que acontece? A mãe adquire uma gripe, ela desenvolve anticorpos para a gripe, contra a gripe, e transmite via leite materno para o seu bebê.
Então o bebê pode até ficar gripado, mas Não ele vai ter uma evolução muito melhor do que se ele estivesse tomando uma fórmula. Isso é fundamental na evolução. E gripe, resfriado é uma coisa muito frequente na população. Na sua experiência, ainda voltando agora para o lado do trabalhador ou do empregador, quais as principais dificuldades que você vê que as mulheres ainda enfrentam para ter o direito de amamentar os filhos? Bom, existem bastante dificuldade em questão do trabalho. É o tempo que elas gastam de locomoção, do trabalho, de casa ao trabalho, do trabalho para casa, e o afastamento desse período. Por isso a questão de ter uma creche ou local de segurar a criança no lugar de trabalho é importante, que a mãe se deslocaria junto com a criança e poderia amamentar o bebê durante o período de trabalho. Então isso seria uma situação ideal. Muitas vezes não é possível, então elas têm que... outra coisa, os horários diferenciados para essas mães, poder alterar a jornada de trabalho para poder facilitar a amamentação, é uma possibilidade. Durante aquele período, ser trabalhado um horário um pouquinho especial para as mães, que muitos empregadores podem fornecer isso. Se o trabalho for perto do local trabalho perto da casa da mãe, a possibilidade de alguém levar essa criança alguns períodos para amamentar. Isso facilita bastante. Alguém levaria a criança para a mãe, amamenta e volta com a criança, dos 2 períodos, basicamente, que seria o normal. Após os 6 meses, já há a introdução de outros alimentos. Então, a mãe amamenta quando sai de casa, 1 ou 2 mamadas faz com leite que ela colheu na firma e trouxe para suplementar esse bebê nesse período, e entraria a alimentação, tipo o almoço da criança, entraria uma dieta, já as papinhas para o bebê. Então você conseguiria manter mais tempo a amamentação com esse bebê em casa ou na creche. Outra questão, as creches muitas vezes dificultam o uso de leite humano, que é uma coisa muito fora da realidade. Elas preferem muitas vezes dar fórmula do que dar leite humano. Eu tenho algumas mães que fazem todo um trabalho de coleta de leite e tentam deixar esse leite na creche para esse bebê e eles não aceitam a colocar. Então é uma questão de desinformação de como trabalhar o leite materno. Esse leite é muito viável, muito fácil de ser dado para a criança. Isso aí pode ser. Outra coisa, facilitar essas mães. Quando ela chega na creche, que ela vai pegar o bebê, ela pode, se ela está amamentando, ela podia ter um local para ela poder amamentar esse bebê imediatamente, porque ela ficou um período longo sem amamentar, então há uma pressão de leite nas mamas, as mamas são cheias de leite, ela vai ter que pegar esse bebê e ir até a casa dela para amamentar. Então, se você tiver um local para já amamentar de imediato, seria muito benéfico para essas mães, facilitaria muito a vida delas. Então, é uma questão de organização da sociedade para isso, organização das instituições, creches, empresas para conseguir. Né? E assim, o bebê saudável é o básico principal para a nação, para as mães, para a família. Né? Agora, sem dúvida, amamentar tem todo esse envolvimento necessário e tudo mais. Agora, é um gesto trabalhoso. Não é simples amamentar. Existem cuidados para amamentar. Eu queria que você, com a sua experiência como neonatologista, mostrasse para nós um pouquinho qual é a melhor forma e quais são os cuidados que a gente precisa ter com a mama para servir de via para a criança. Bom, o que nós temos aqui é uma importância fundamental, essa orientação, basicamente na maternidade, quando nasce o bebê. Orientação básica é a seguinte: o bebê deve estar com a mãe o máximo de tempo possível. Por quê? Inicialmente, é uma coisa que todo mundo pergunta, assim, mas o bebê vai ficar sem... Não tem o leite na mama. É a primeira coisa que tem a mãe. Nasceu o bebê, poucas delas têm leite na mama. Então, esse leite só vai aparecer quando o bebê estimular essa mama. Então, é fundamental entender isso. Se eu separar o bebê da mãe, ele não vai estimular a mama. Então, acontece muitas vezes do bebê foi 2, 3, 5 vezes por dia na amamentar e ficou restrito no berçário. O que acontece? A mama sai não estimulada. Essa pojadura dessa mãe vai acontecer 3 a 5 dias após o nascimento do bebê.
Quando o bebê nasce, e o que a gente recomenda atualmente, que ele seja colocado, a mãe estando bem, o bebê bem, seja colocado imediatamente junto ao peito da mãe, que ele vai estimular o peito. Em termos, não é volume de leite, é questão de estímulo de mama. Então ele vai estimular, a hora que ele pega na areola, que ele suga, que ele estimula a areola, há uma liberação de hormônios para produzir leite. Isso facilita, adianta muito essa produção. Então, uma pojadura que aconteça em 12, 24 horas, e esse bebê tem uma reserva para aguentar esse período sem volumes de leite importante. É óbvio que nós precisamos trabalhar esse bebê, observar todos os sinais de alterações dele, porque alguns bebês realmente podem ter problemas de saúde que não aguentam esse período. Nós precisamos, às vezes, até complementar esses bebês. Mas é importante que ele fique com a mãe. Quando ela sai no segundo a terceiro dia, 48, 72 horas da maternidade, se ele estimulou desde o começo, desde o nascimento, essa mãe já está com produção de leite. Importante. Então, essa evolução é importante. Ela está estimulada e sai com leite. Outra coisa, ela precisa aprender como é que coloca o bebê. Grande parte dos bebês abocanham naturalmente o modo adequado, mas a gente precisa observar para não deixar lesar a mama da mãe. Às vezes uma pequena pega errada, que ele vai pegar o mamilo, em vez de pegar a areola, ele vai machucar a mama. E uma mama machucada, nós sabemos que dói muito. Então, seria um limitador. A mãe, quando tem a mama machucada, ela não quer dar o peito para o bebê, porque vai doer. Ela posterga a amamentação. Então, nós temos que estar sempre orientando como pegar. Então, o bebê não pega no mamilo, ele pega na areola. Né? Quando ele abocanha toda a areola, não tem modo dele machucar o mamilo. Isso é muito importante. Se ele não machuca o mamilo, ela pega, mesmo que tiver fissurado o mamilo, se ele fizer uma pega adequada, a língua dele e a pressão não vai ser feita em cima do mamilo. Então, isso aqui vai causar um alívio da dor, não vai doer, e ele vai esgotar a mama. O outro dado importante é, nesse período de apojadura, às vezes, engurgita muito a mama, fica muito cheia de leite. A mãe precisa aprender a massagear a areola, né, para soltar esse leite. Se tiver cheia a mama, massagear a mama, sabe, toda ela, para facilitar a saída do leite. Algumas vezes nós fazemos uma coisa que fala para a mãe dar uma chacoalhada na mama. Então ela chacoalha a mama com a mão, isso facilita a saída do leite. Aí coloca-se o bebê, aí vai posicionar o bebê para fazer uma pega na areola. Se eu estimular a boquinha do bebê, ele vai abrir a boca. Na hora que ele abriu a boca, a mãe vai trazer o bebê para abocanhar a areola. E, quando ele faz uma abocanhadura boa, não vai machucar. Se estiver machucando, está pegando em local errado. A gente precisa tirar o bebê e recolocá-lo. Esse trabalho, até o bebê, a mãe e o bebê aprender o modo correto. Quando o bebê e a mãe aprendem adequadamente, normalmente na primeira semana já está tudo resolvido, está tudo bem, a produção de leite está adequada para o bebê e a coisa vai muito fácil. Algumas vezes a gente precisa reorientar essa mãe. Tanto é que no Hospital Escola Maternidade a gente tem um ambulatório de retorno precoce. Com 48, 72 horas pós-parto, a mãe retorna com os bebês para a gente, pós-parto, desculpa, pós-alta. Ele retorna para os bebês para a gente avaliar a amamentação deles. E aqueles que estiverem com dificuldade, a gente tem reorientado a amamentação. Isso facilita a posterior. Quando eles têm muita dificuldade, mais um segundo ou terceiro retorno para ajudar. Isso é muito importante. Muito importante, e isso a gente costuma dizer, né? Pelo leite ser produzido através dos ductos, caminhar através dos ductos, então aquela ideia de sempre manter a mama com o seu sutiã também é importante, porque isso facilita a drenagem. Talvez aí a importância, porque ele vem, se fica dobradinho o caninho, automaticamente fica o leite represado. A importância da massagem, a importância disso, que os ginecologistas, os obstetras têm que ter isso em mente, porque neste período, geralmente são os obstetras que estão ali orientando a paciente. E isso é muito importante para que tenha essa informação. Agora, além disso, Genor, o que acontece? Na hora da amamentação, a gente
já falou aí da importância do leite materno, mas e a importância do banco de leite? Quer dizer, o banco de leite humano hoje é fundamental, principalmente para as crianças prematuras e também para aquelas mães que não podem amamentar, seja porque tem uma doença, por algum motivo que nós já comentamos também. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho do banco de leite lá da instituição e que existe esparramados nas maternidades por aí. Isso. O banco de leite, a importância fundamental dele é conseguir leite para os bebês prematuros. Isso aí seria uma complementação para esses bebês. Porque, idealmente, a mãe do próprio prematuro deveria estar apta a retirar leite para esse bebê e amamentá-lo. Isso é possível, porque elas conseguem tirar volumes grandes de leite. Mas muitas vezes, por uma pressão psicológica muito intensa, uma atividade, tem uma criança internada no UTI, sempre com, normalmente eu falo, se não é crianças graves, temos crianças de 600, 500, 600 gramas, que vão ficar internadas 4, 5 meses até atingir peso e condições de ter alta. A pressão em cima dessa mãe é muito grande. Então, muitas vezes, o emocional dela prejudica a produção de leite dela. Nesses casos, a gente precisa ter um leite humano para oferecer para esse bebê. É onde entra o banco de leite. O banco de leite entra tanto para tirar esse leite dessas mães, armazenar, pasteurizar para devolver para o filho, como usar leite de doadoras externas para poder oferecer para esses bebês. E existe toda uma segurança para isso. Com certeza. O banco de leite sempre distribui leite pasteurizado. O leite pasteurizado é seguro para o bebê e oferece praticamente as mesmas condições imunológicas para esse bebê. Existe, é óbvio, uma perda de imunidade, a gente calcula em torno de 30% desse leite para esses bebês. Né? Então, esse leite é dado para os bebês e, em termos nutricionais, ele é excelente. Ele tem tudo que o bebê precisa nesse leite. Então, a gente trabalha oferecendo para os bebês prematuros leite humano de preferência. Uma mãe que amamenta o seu filho pode continuar dando de mamar também para outras crianças? Pode ajudar o banco de leite? Sim, ajudar o banco de leite pode, ela pode entrar em contato com o banco de leite e pode oferecer leite. A gente orienta como ela colhe em casa, que é uma situação bastante simples. Ela vai ter que ter os frascos adequados, são frascos de vidro com tampa plástica. Tem que ser colocada uma etiqueta com o nome e a data que começou a colher. Esse leite é colhido de forma que ela coloque touca, máscara, faça uma lavagem de mãos adequada e colha num frasco estéril, que pode ser por fervura em casa ou esterilização doméstica. A gente orienta no banco de leite, esse leite é guardado e na região norte nós podemos colher com auxílio do SAMU. Atualmente a gente conseguiu um ganho muito grande. Nós conseguimos no mês passado em torno de 65 litros de leite via SAMU, fora o leite que a gente conseguiu dentro do hospital. Então, eu tenho uma necessidade em torno de 300, 350 litros de leite por mês para alimentar meu berçário, minha UTI neonatal, minha sêmea. Não consigo esse volume. Então, eu consegui 65 do SAMU, mais 20, em torno de 25 das mães, que tiraram e que foi dado. Mas, então, eu preciso complementar por fome. Então, a minha necessidade é aumentar a minha doação externa. Esse é um apelo que você está fazendo para você que é profissional da saúde, esteja atento a isso para nos auxiliar, porque vocês têm esse contato, né? Então, saber encaminhar ao banco de leite é uma coisa importante para vocês também. Sim, as mães devem ser encaminhadas. E das mães nós escolhemos a sonologia delas, que é importante a gente ter. Nós tivemos até uma surpresa interessante lá, que nós pegamos uma mãe doadora com HTLV, que eu tinha colocado inicialmente, que é um vírus que passa via amamentação. Aí nós orientamos essa mãe retirou o leite cru, que é o leite direto. Essa mãe era uma doadora, ela continuou tirando o leite, e nós pasteurizamos para essa mãe durante o período, ela conseguiu amamentação exclusiva com leite materno dela, pasteurizado, até os 6 meses
só leite materno. Ou seja, É boa possível vontade. fazer. Ela teve muita boa vontade, ela trabalhou muito. Ela até coloca que tinha períodos à noite, ela tira trabalho, que ela voltou a trabalhar, tudo continuar tirando. E uma média de 6 litros por semana para poder alimentar o bebezinho dela. Muito bem, Genor, eu acho que conseguimos dar o nosso recado, inclusive pedir a colaboração de todos, e quero agradecer a sua disponibilidade. Tenho certeza que nós vamos ter outras conversas aí pela frente. Ficamos por aqui com mais um programa Saúde em Questão. Lembre-se, canal profissional @prefeitura.sp.gov.br é o seu meio de comunicação, e também estamos nas mídias sociais, Escola Municipal de Saúde pelo Facebook ou pelo Twitter, @EscolaMunSaúde. Está tudo aí no detalhe e vocês podem nos acompanhar. Até a próxima semana e obrigado. Obrigado.